Tem corredor que pensa que é camelo, não bebe água por nada. Nesse bate-papo com o Cracrá vamos falar sobre a importância da hidratação para os corredores. Se liga aí que está começando. E o bate-papo com o Cracrá de hoje é com o médico nefrologista e maratonista, Dr. Rodrigo Bezerra. Dr. Rodrigo, muito obrigado por aceitar esse convite. E fala um pouco para a gente sobre a importância da hidratação para o corredor, né? Porque muitos corredores pensam que podem correr, podem treinar sem a utilização de hidratação, água, isotônico, o que seja, e no final da prova está desgastado, está cansado, está com fadiga. Isso é em decorrência de quê? Eu que agradeço o convite. Primeiro, para entender a importância da hidratação, é necessário saber que nós somos água. Então, o corpo humano, 60% dele é composto por água. E qualquer função do organismo você precisa de água. Tá? Para o corredor em particular, o praticante de exercício de endurance, a gente, o ser humano como máquina, ele é uma máquina, se eu pudesse falar dessa forma, termodinamicamente pouco eficiente. Então, na prática do exercício, a energia que a gente produz, 75% dela ela é produzida em forma de calor e apenas 25% em movimento. Tá? É importante saber esse conceito básico porque a desidratação, a hidratação tem muito a ver com temperatura, com suor e com o funcionamento do organismo. Então, o calor que a gente produz, ele vai ter algumas variáveis que vão influenciar na formação do calor do corpo. A massa do atleta e a intensidade do esforço que ele está fazendo. Por isso que um atleta mais pesado vai produzir mais calor e um atleta mais leve produzirá menos, em consequência. Um atleta que corre mais rápido e corre distância menor, porque geralmente a distância menor está associada a uma intensidade maior, um esforço maior, pelo menos intensidade do exercício, está mais propenso a produzir mais calor. E você vai ver que durante essa conversa vou falar muito sobre calor, porque a hidratação e o calor estão muito relacionados. Então, quanto mais calor que o atleta produza, mais hidratação ele precisa. Vai precisar, pela seguinte razão. Isso é um fator individual de cada atleta, a massa e a intensidade do exercício. Mas o calor ele vai ser influenciado pelo meio ambiente. Por quê? Porque a dispersão desse calor, a absorção do calor pelo meio ambiente vai depender de mais de 3 variáveis. A temperatura, a umidade do ambiente e o vento, a presença de vento. Isso vai fazer a dispersão do calor. Por isso que a preocupação tão grande em correr e saber como é que está a umidade, como é que está a temperatura, para o atleta se planejar. Sabendo disso, a gente tem... O nosso organismo ele é muito sensível a pequenas alterações de calor. Tá? Então, pequenas variações, 0,5, 1 grau de temperatura corpórea interna, já desencadeia um sistema de proteção contra o calor. O calor ele é nocivo ao ser humano, certo? Quando ultrapassa esses níveis de tolerância. Né? Então, aumentou o calor, aumentou 0,5, 1 grau, a gente tem um sistema de proteção que desencadeia toda uma cascata de ações para tentar esfriar o corpo. Na melhor eficiência disso, você suando num clima seco, você consegue baixar a temperatura do corpo de forma extremamente aceitável. O suor é o mecanismo principal. A gente perde água na corrida, você pode perder água através do suor, da respiração e do xixi, correto? Na produção de xixi, eliminação de xixi. Para o corredor, o mecanismo principal de perda de água e de desidratação é o suor. Por isso que muitas vezes durante a prova a gente não tem a vontade de urinar porque está expelindo pelo suor. Então a gente tem 2 mecanismos de proteção aí principais para a desidratação. A gente tem um nível de água aceitável, o organismo permite uma variação da concentração de água no organismo. Pequenas alterações nisso já desencadeiam o primeiro processo de alerta, que é a ativação de um hormônio lá chamado vasopressina. Esse hormônio, o que ele faz? Ele faz com que ele atua no rim e faz com que ele comece a
desperdiçar o mínimo de água possível. Então você começa a concentrar a água. Em vez de eliminar a água através do xixi, você começa a absorver essa água. Esse é o primeiro mecanismo e ele é desencadeado com os primeiros sinais de desidratação, certo? O segundo mecanismo é a sede. Então, você começou a perder água. O organismo percebeu essa perda maior de água, ele vai desencadear o processo de sede para você ir atrás da água. E qual o problema? Então, se você usasse só a sede como parâmetro de hidratação na corrida, seria fisiologicamente suficiente. Qual o problema em relação a isso? Nem sempre quando você tiver sede, você vai ter acesso à água, certo? Uhum. E por outro lado, quando você beber, você pode beber água no volume maior do que a velocidade do estômago consegue esvaziar a água, e você vai terminar correndo com a sensação de plenitude, de estômago repleto. Isso pode causar náusea, vômito e um desconforto na corrida em si. Então, a escassez da hidratação é perigosa, mas também o excesso de hidratação pode gerar não somente esse desconforto, mas tem alguma outra consequência? Então, é até interessante que esse primeiro relato de complicação relacionado à hiperidratação aconteceu na Conrads de 1971. Foi o primeiro relato de hiponatremia relacionado ao exercício, certo? Então, você ingerir água demasiadamente, em demasiado, você também provoca risco ao atleta. No começo, assim, no início da história da maratona, quando teve o boom da maratona na década de 70, a orientação nesse momento era você beber água em todo posto o básico que pudesse. Havia esse consenso geral que era para fazer dessa forma, agir dessa forma. Com o passar dos anos, com os trabalhos acontecendo, com o aumento de praticantes de corrida de endurance, com o aumento das complicações relacionadas à corrida de endurance, então estudou-se e constatou-se que o excesso de água também passa a ser nocivo. Isso ficou bem documentado e é o trabalho que todo mundo usa hoje como referência, foi a Maratona de 2002 de Boston, onde pesquisadores publicaram até numa revista de impacto de medicina de grande impacto, que é o New England Journal of Medicine, publicou em 2005. Eles avaliaram aproximadamente 500 maratonistas nessa corrida e perceberam que 13% deles desenvolviam hiponatremia, certo? E 0,6% desenvolviam hiponatremia severa, com risco de vida. E na conclusão final que ele chegou foi, ele conseguiu correlacionar a presença dessa complicação maior na corrida com o ganho de peso. Então, indivíduos que ganhavam mais de 3 quilos durante a corrida. Curioso isso, né? Porque normalmente a gente associa a perda de peso na corrida, chegar ao ponto de ganhar peso. 3 quilos de água, né? De excesso aí. Excesso de água durante a corrida. Nesse grupo de pessoas que ganhavam 3 quilos, a chance dele ter hiponatremia é de 70%. Então, assim, o índice de massa corpórea, quanto menor o índice de massa corpórea, maior o risco, também está relacionado à quantidade de ingesta de água, provavelmente, né? E também nesse mesmo estudo você conseguiu excluir outras causas, como o uso de isotônico não melhorou, não diminuiu o risco de hiponatremia, tampouco o uso de anti-inflamatório, que é uma constante, que achei até interessante que desses atletas 50% usavam o uso de algum anti-inflamatório durante a prova. Não é recomendado, né? Tomar nenhum tipo de medicamento durante a prova. Mais metade tomava. A gente tem, muito comum, né, corridas de maratonas e corridas de distâncias maiores, o pessoal fazer uso do medicamento como o Advil, por exemplo, para aliviar as dores, né, já que as distâncias são maiores, mas isso é altamente contraindicado. Pois não deve ser feito. Pode afetar algum órgão específico? Assim, a dor, o mal-estar durante a corrida é um mecanismo de defesa. Você inibir isso de qualquer forma, pode trazer malefício para o organismo. Então a gente falou da hiperidratação. E o lado contrário disso são as doenças relacionadas ao calor, né? Que é outra complicação
temerosa na corrida. Né? Corre o risco, por exemplo, um atleta vai fazer uma prova de 10 km, meia maratona, de ter algum risco para a saúde pelo fato dele não se hidratar? Sim. Não se hidratando, temperatura do corpo aumentando, complicações acontecendo. A mais grave dela é o heat stroke, né, que é a insolação, que está relacionado com aumento de temperatura corpórea interna, a temperatura retal acima de 40 graus, que pode ter complicações seríssimas. E principalmente para a gente aqui que vive num clima tropical, né, umidade muito alta, né? A gente tem um risco maior de desenvolver esse tipo de complicações. Então essas mortes que ocorreram em eventos e maratonas pelo mundo todo, a gente pode associar na grande maioria a uma falta de hidratação e que acarretarem outros problemas? Tem uma recomendação do American College of Sports Medicine de que temperaturas acima de 21 graus, medido por um aparelhozinho chamado da BGT, que ele dá na verdade a sensação térmica, que ele não usa só temperatura como variável, usa a umidade e usa vento também, velocidade do vento. Então, acima de 21 graus, ele recomenda o Don't Start. Então, ele mostra nesse trabalho aí que ele consegue correlacionar bem isso, a temperatura maior do que isso, com risco de morte, com aumento da internação, com aumento do atendimento médico. Então, essa relação da temperatura com complicações é muito grave. Hoje, agora é mais comum, tem sido mais comum por conta dessa orientação da década de 70, que alguns atletas ainda praticam, da hiperidratação. Então, o que tem se visto mais hoje como complicação nas corridas de longa distância é a hiponatremia relacionada à hiperidratação do que o contrário, do que a insolação. Porque termina o atleta tendo mais sede e é como você falou, ele hidrata mais, ele bebe mais e não tem a sensação de estar saciado, né? E aí termina ficando de barriga cheia, os incômodos. Geralmente isso acontece com um atleta recreativo que não tem muita prática com o esporte, que vai correr sem orientação, então termina fazendo hidratação maior do que deveria. Fazendo analogia, seria aquele peladeiro de final de semana? Exatamente. Então, nesse trabalho de Boston lá, ele mostrou que a hiponatremia é mais comum em atletas que terminavam a maratona com mais de 4 horas, inclusive. Então, que eram atletas que estariam numa faixa entre atletas não tão... Exatamente, é um atleta mais recreativo, não seria o atleta de alta performance. E nesse mundo tão comercial hoje das corridas, atender esse não start dos 21 graus é praticamente impossível, né? Porque, imaginou, você mobiliza milhares de pessoas e no momento exato, por questões de segurança, a organização dizer que não vai ter um não start é um Deus nos acuda. Inclusive tem relatos aí, eu fiquei impressionado, não sabia, que eles interrompem a maratona no meio, inclusive. Eles terminam a maratona, tem relatos de 1 hora, 2 horas de maratona, eles orientam por conta da percepção do aumento de atendimento médico, eles mandam, aumento da temperatura, aumento de atendimento médico, eles mandam interromper a corrida. Tem casos relatos desse tipo? Tem vários relatos, eu posso até passar depois alguns. Tem um caso clássico aí de London, de Chicago 2007, que eles no meio da corrida eles interromperam, de adiamento de maratona por conta da temperatura. É o correto, né? Você está ali lidando com vida de milhares de pessoas. Respeito ao indivíduo. Né? Pois é. Agora, claro que essa recomendação é aquilo que a gente conversou, é para provas no hemisfério norte. Certo. Né? Inclusive, as provas no hemisfério norte só acontecem no outono e na primavera. Né? São os dois estações climáticas que eles permitem fazer esse tipo de prova. Então a recomendação é quanto mais quente, mais cuidado com a hidratação. Não é que tem que beber mais água, mas pelo menos fazer um plano de hidratação. Né? Que é o que a gente vai falar logo adiante aqui, que a gente fez o teu plano de hidratação. Então, o que a gente pode fazer? A gente usou, contigo aqui, usou a taxa de suor. Feito no exame da bioimpedância, né? A taxa de suor mais o exame da bioimpedância. A gente fez dois exames. Um que é um exame simples, e todo atleta deveria fazer e fazer rotineiramente, inclusive. Não fazer
fazer, se possível, pelo menos uma vez por mês, em 15 dias, para ter uma ideia, para conhecer sua taxa de suor, para conhecer como o corpo dele responde na determinada situação climática, certo? Então, no teu caso, a gente fez o teste de suor, que é um teste simples, que a fórmula a gente pode colocar num... Sim, sim. Né? Mas basicamente você se pesar antes da prova. Uma prova, o ideal que seja um treino, de no mínimo 1 hora. Você se pesa antes, com a menor quantidade de roupa possível. Realizaria o treino, pesaria depois do treino, com a mesma quantidade de roupa que pesou antes do treino, sem sapato, sem meia, sem camisa, só short se possível. Com o corpo seco, para tirar aquela água que estava ali no suor, que foi usada para baixar a temperatura do corpo. E somar isso o volume de água que você ingeriu durante o treino. E aí a gente teria a taxa de perda ou ganho, né? Ganho naquele exemplo que você fala, mas principalmente a intenção da perda. Saberia quanto você... qual foi a perda de peso ou o ganho de peso que você teve nesse período. Você dividiria isso por minutos e multiplicaria por 60. Com isso você teria taxa de suor por hora. A gente fez isso contigo, naquele treino. Caracara fez um treino de 1 hora e 36 minutos. Isso. A gente, nesse dia que a gente viu, as condições climáticas a temperatura estava 34 graus, a umidade estava 75%. Ele correu... Bem quentinho. Ele correu 15 quilômetros, 120 metros. Correu num pace leve para ele, de 6 minutos e 22 segundos por quilômetro. Porque teve o tempo da parada da hidratação, né, na metade do treino. E ele fez isso em 1 hora e 36 minutos e 25 segundos. Então, pela taxa de suor, nesse intervalo de tempo, ele ingeriu 750 ml de água. Então, a gente pesou tu antes e depois, viu? Caraca perdeu aqui durante esse treino 1,7 quilos, que daria um percentual de perda de peso de 2,24%. A taxa de suor dele calculada foi de 1.537 ml por hora. Eu posso usar esses números proporcionalmente, por exemplo, para saber... Nunca aconteceu comigo, nas corridas e maratonas, eu nunca me pesei o antes e o depois, nas outras. Eu posso usar esse cálculo para saber quantos quilos aproximadamente eu perco numa ultramaratona? Veja só. Proporcional, assim, ter uma ideia... Claro, isso deve ser feito. Por isso que eu recomendo assim, que isso seja feito periodicamente. Certo. Porque, como a gente falou no começo da entrevista aqui, a condição climática vai influenciar bastante essa taxa de suor. A condição do atleta em si, a melhor performance dele, o melhor preparo dele também influencia? Enquanto melhor preparado, ele tende a perder menos? Não. Ele estando melhor preparado, a intensidade é maior e ele tende a perder mais? Pois é, se ele aumentar a intensidade do esforço dele, ele vai produzir mais calor e vai produzir mais suor, vai produzir mais perda. E além disso, tem um tipo de atleta diferente, que é você precisa saber se você é ou não esse tipo de atleta, que é o... Não sei se você já ouviu falar, que é o suador salgado. Sim, sim. E, às vezes a gente fica com a camisa toda esbranquiçada, principalmente nas ultramaratonas. Você fica. Então você deve ser um suador salgado. Porque a forma que se orienta identificar esse tipo de suador é o indivíduo que fica com esse pó branco depois que seca. Muito, o rosto fica... Que o suor, quando bate no olho, arde. Isso. E que quando ele tem alguma ferida aberta e o suor bate, também arde. Então, isso é uma característica do suador salgado. Como compensar isso? Esse indivíduo é um indivíduo que se beneficiaria mais do sal do que o atleta que não é um suador salgado. Certo? A gente vai chegar vai falar sobre isso, mas calculando, a gente calculou que tu tem 1.537 ml de perda de suor por hora. Tua taxa de hidratação que você fez para esse treino foi de 475 ml hora. Então, esses 475 ml hora te deu uma perda de peso de 2,24%. Quando foi feita a bioimpedância, a gente percebeu que depois treino você tinha tido uma perda, encontrava-se desidratado com uma desidratação de 700 ml. Então, fazendo os ajustes, a gente identificou aqui que você fez uma hidratação inadequada para esse treino.
certo? Para essa condição climática, para essa intensidade de treino. Então, levando em consideração as recomendações do American College of Sports Medicine, da Federação Internacional de Atletismo, a perda de peso e o ganho de peso tolerável varia num nível de mais ou menos 2%, certo? Você perdeu 2,24, perdeu 0,24 a mais do que deveria. Então, fazendo esse ajuste, o ideal é que você tivesse feito uma ingesta de 600 a 2.000 ml hora, tá? Seria o volume de líquido que você teria que ingerir para ficar nesse intervalo de segurança. Claro, isso aqui varia muito de treino. Quando você treina, você tem que saber treinar hidratado ou não, sabe, conseguir treinar com o estômago cheio de líquido ou não. Então, até para você hidratar, você precisa treinar a hidratação. Por isso que é importante fazer a hidratação correta durante os treinos. Para que durante a prova alvo lá que você tiver, você fazer também e conseguir fazer ela da forma correta e ter a melhor performance possível. Tá? Aí você falou a respeito de que tipo de líquido fazer durante tradicionalmente que a gente encontra nas provas, a água e também o isotônico. Dependendo da prova, você tem uma quantidade maior ou não de isotônico. Exatamente. Existe algo a mais que a gente pudesse fazer? A gente percebe nos atletas de elite que eles têm os preparos específicos deles. Eles não pegam a hidratação da prova e tem lá a equipe deles que fornecem aquele líquido, aquela garrafinha com assim, o líquido mágico. Exatamente. Porque eles poderem... ali já está calculado o volume de líquido que vai precisar ingerir, a quantidade de íons que ele vai precisar tomar para aquela prova, a quantidade de carboidrato que ele vai precisar tomar para aquela prova. Agora, se você perceber, esses atletas de elite, eles ingerem muito pouca água. Então, assim, eles ingerem menos água do que um atleta recreativo faz mesmo. Então, a média de ingestão de líquido para um atleta desse é de 200 a 400 ml hora só. Então, imagina assim, primeiro, é um atleta de alta performance, os 10, 15 segundos que ele vai perder cada hidratação vai trazer repercussão no tempo final dele, certo? E imagino que deve ser beber água numa velocidade de 22, 23 km por hora. Com menos que isso já é complicado? Não, então, provavelmente, assim, a justificativa maior dessa limitação é o resultado final. Então, eles fazem o treinamento para trabalhar com esse nível mais baixo de hidratação. E como a gente viu nos trabalhos, esses atletas de elite, eles têm menos... Eles têm menos efeitos colaterais relacionados tem menos complicações relacionadas à hidratação do que o atleta recreativo. Tá? Agora, o tipo o que a gente sabe em relação à reposição, você ingerir carboidrato, fazer bebidas, ou carboidrato simples, ou bebida adocicada com carboidrato, com treinos maiores do que 1 hora, você melhora a performance, você diminui a fadiga mental e aumenta a capacidade cognitiva na corrida. Então, assim, recomenda-se você fazer o uso da bebida com carboidrato durante a corrida. A Federação Internacional de Atletismo, inclusive, acho que no último consenso dele, ele recomendou, inclusive, que toda a hidratação, se possível, fosse feita com isotônico. Então, é a recomendação da Federação Internacional de Atletismo. Outra coisa relacionada à prova é que nessas provas que são reconhecidas pela Federação Internacional, você tem que ter hidratação, no mínimo, a cada milha, 1,6 km, no máximo, até 5 km. Intervalo máximo de distância entre um ponto de hidratação e outro. É curioso, na Conrads eles fazem a cada 2 milhas. Então, não chega nem a ser a 2 milhas, a cada 1,5 milhas, né, a cada mais ou menos 2 quilômetros e um pouquinho, você tem um ponto de hidratação. Então, é muito bem hidratado. Né? Por 90 quilômetros a gente tem quase que 1 a cada 2 quilômetros. Tem uma pequena variação no início, ele dá um pouquinho de espaço, mas depois ele começa com a intensidade maior. E é o que eles chamam de miles do patrocinador, né? Então, a milha de um patrocinador. Então, tem um verdadeiro stand de festa, mas sempre com isotônico, refrigerante, água, frutas e outros. E ao longo da prova também, muito da população, o pessoal vai e interage com o atleta, oferecendo batata com sal. É muito interessante isso na Conrads. Virou uma tradição. As batatas cozidas, aquelas batatinhas com sal,
Às vezes o pessoal com um pote de sal, toma, mete a mão. Os primeiros tudo bem, mas depois você vai pegar aquele sal todo suado. É interessante, mas traz essa reposição. Traz. Ao longo A dos fruta, 90. a fruta, ela tem a função dela não é só o carboidrato, tem a água dela também. Porque fruta, Que normalmente é laranja e maçã. Perdão, laranja e banana. Então funcionaria como uma bebida açucarada, né? Então, para cada prova, você deve ter um plano de hidratação específico. Como cada prova é única, a temperatura, a preparação do atleta. Então, especificamente agora, falando dessa maratona de Buenos Aires, que eu vou correr essa semana. Então, o que é que a gente pode mostrar para aqui para o público? Como seria um plano de hidratação baseado nesses meus números? Então depois a gente falou como é que foi a taxa de suor de Caracrá e qual seria a taxa de hidratação adequada para ele. Claro que a gente fez esse planejamento aqui baseado num clima que ele não encontrará lá, né? Então, a 26 graus, ele vai encontrar um clima mais frio, a umidade vai ser diferente, mas o que é importante é que a gente vai se basear nessa avaliação para fazer uma estratégia. Para a Maratona de Buenos Aires, eles planejam 16 pontos de hidratação entre água e isotônico. Então, a gente calculou aqui no intervalo que Caracrá teve de hidratação recomendada aqui e botou o menor nível, que seria 600 ml hora, já levando em consideração que ele vai encontrar um clima mais frio lá e mais seco. Então, a taxa de suor dele vai ser menor e a necessidade de água vai ser menor. Então, a gente identificou aqui os pontos de água e os pontos de isotônico e baseado nisso a gente fez um planejamento de quanto ele deveria ingerir em cada ponto desse e quais pontos ele faria ingestão, né, Caracrá? E que eu posso cortar ou não, né, como sugestão aí, pela quantidade para não ter uma hiponatremia. Hiponatremia, É mais fácil ter do que falar a palavra. Então a gente fez aqui, calculou direitinho quanto ele deve tomar em cada ponto de hidratação dele, em que momento ele deve tomar o carboidrato, em que momento ele vai tomar o isotônico e pontos ele vai fazer a gestão ou não do líquido. Então esses pontos verdes são os pontos de água e os pontos vermelhos os pontos de isotônico. Então, exatamente. Então a gente identificou aqui quais eram os pontos de água e os de isotônico. O primeiro ponto aqui acontece no quilômetro 5, depois disso, praticamente a cada 2 km, 2,5 km, você tem um ponto de hidratação, alternando entre isotônico e água. Então, algum momento, nos 10 primeiros quilômetros aqui, ele tem 3 pontos de hidratação, depois disso a tendência é que o número de pontos de hidratações aumente, passa a ser 4 em média aqui por ponto. Então, nesse primeiro momento aqui, ele vai ingerir em torno de 200 ml em cada ponto desse. Isso levando em consideração que o esvaziamento gástrico ele acontece em torno de 15 ml por minuto, ele tomando em torno de 150 a 200 ml em cada intervalo de 15 minutos seria o suficiente para quando ele chegasse no próximo posto, ele já está com o estômago vazio e dá menos desconforto na corrida. Sim. Então, depois desse intervalo, a partir do quilômetro 10, ele vai encontrar mais postos de hidratação, então a partir desse momento ele vai começar a ingerir um pouco menos de líquido e a gente combinou aqui que ele vai pular alguns postos de hidratação para também não fazer uma hiperidratação, certo? Fazer o uso de um carboidrato, de um gel, em 2 pontos, né? Metade num ponto, metade no outro. Exatamente. Como ele vai ingerir carboidrato através da bebida em alguns pontos aqui, e a gente quer manter em torno de 30 a 50 gramas de carboidrato por hora, para conseguir a melhor performance dele, a gente só vai precisar complementar um pouquinho desse carboidrato em 2 momentos aqui da prova. Ele vai fazer isso no quilômetro 10 e o segundo momento de reposição de carboidrato será lá no quilômetro 30. Lembrando, pessoal, que isso é baseado nos exames que o Dr. Rodrigo fez comigo, de todas as medições, e a gente está levando em consideração o índice mínimo, né, do recomendado, que no caso são a ingestão de 600 ml por hora. Para você. No meu caso, né, no que foi medido. Claro, isso aqui é um planejamento. Se cada prova é uma prova, o clima mudou, está mais quente do que você tinha planejado, você está correndo, está sentindo bem, está correndo mais rápido do que o planejado. Então você tem que ter essa habilidade de saber fazer a adaptação para aquele momento.
Né? Precisa conhecer seu corpo. Você vai, se tiver sede, vai ter que beber água, né? Porque sede é um momento que você não pode desprezar esse alarme do corpo. Você está com sede, você tem que se hidratar. E como você está sentindo diante daquela hidratação? Você está correndo, está sentindo que está pesado, está se sentindo desconfortável correndo com aquela hidratação. Você vai ter que, durante a prova, ter essa experiência e sabedoria para poder ajustar. Você tocou num ponto importante. A sede é um sinal. Quando esse sinal chega, é porque eu já estou precisando de água. Se eu beber um pouco antes para evitar ou postergar a chegada dessa sede, então seria isso porque o plano está montado para que eu não sinta a sede. Exatamente. E ao longo do percurso todo está... Então a gente está aqui. Com esse planejamento aqui, a ideia é que você consiga fazer a prova sem sentir sede. Esse é o objetivo, manter você na sua melhor performance possível. Porque assim, os trabalhos mostram que quando você tem uma desidratação, você perde mais de 2% do peso corpóreo, você, além de correr o risco à saúde, você diminui a performance. Inclusive, se no final da prova, você chega na prova, se pesar, que a maioria dos atletas não fazem isso, né? Mas se pesar, se tivesse acontecido uma perda maior que 4%, tem indicação de internação hospitalar. Você precisa fazer reposição venosa de água. Tá? A gente falou da hidratação para a prova, durante a prova, mas e após a prova? Eu lembro várias vezes, você terminava a corrida e ia urinar e a urina estava mais escura. Isso foi em decorrência da falta de hidratação ao longo do treino ou da corrida. Como é que a gente repõe isso posteriormente? Sim, então, durante a prova, o organismo ele trabalha para manter o intracelular hidratado, certo? Que para ele é a situação mais importante. Como consequência disso, ele termina desidratando o extracelular, certo? Que o vaso, dentro dos vasos. Então, no pós-prova, você perdeu água, você perdeu sal através do suor e o organismo precisa fazer nas próximas 24 horas, em média, ele precisa reajustar a quantidade de água e sal para o organismo voltar a trabalhar normalmente, funcionando da forma mais eficiente possível. Então, recomenda-se que você reponha para cada litro de suor que você, a cada quilo que você tenha perdido durante a prova, você reponha de 1,5 litro a 2 litros de água. Mas espalhado ao longo desse período, né, para também não querer ingerir tudo de uma vez. O que é que a gente sabe em relação a isso? Que deve ser feito no máximo 500 ml, com intervalos de 30 e 30 minutos. Certo? E se possível, nesse momento, lembrando que a gente perdeu o sal que a gente perdeu durante a prova não interferiu durante aquele momento, mas nesse momento o organismo vai querer esse sal de volta. Então, bebidas que tenham sal, né, refrigerante, isotônicos, alimentos que tenham sal, vão ser necessários para repor esse estoque que foi perdido durante a prova. Tem pessoas que têm como hábito fazer a ingesta de bebida alcoólica pós-prova, com hidratação. A bebida alcoólica, com baixo teor alcoólico, feito a cerveja, ele pode ser feito de forma extremamente cuidadosa, porque o álcool ele tem um efeito sobre um efeito de desidratação. Ele inibe alguns hormônios que a gente tem, provocando desidratação. Então, você pode até beber uma quantidade grande de líquido, mas no final das contas você pode provocar uma desidratação em vez de uma hidratação. Na Maratona de Berlim, ao final, eles distribuem cerveja, só que é uma cerveja sem álcool. Por conta disso. Exatamente. Você tem todos os nutrientes, né, da bebida da cerveja, água, só que eles oferecem a cerveja sem álcool. Perfeito, seria uma opção. Mas na cervejinha pode. Tem muita gente esperando essa definição. Uma cervejinha pode, de leve, obviamente. A gente chama no nosso grupo lá da Correios Brasil, da CRA-hidratação. Vai ter um bate-papo mais adiante, né, sobre CRA-hidratação, tanto para vinho como para cerveja, mas ainda é coisa para o futuro, tá? Que fosse feita depois de você ter feito a hidratação com água isotônica de forma correta. Então, voltou ao estado, vamos chamar, ideal, então, aquele estado antes do esforço,
está liberado. Seria o momento de você fazer com moderação. Numa mensagem final, né, o que é que você recomenda aí, o que é que você deixaria de dica para os atletas? Buscar uma orientação médica, buscar fazer os exames, para aqueles que estão com provas já engatilhadas, né? Para a semana a gente está indo para a semana não, essa semana, né, a gente está indo para a Maratona de Buenos Aires, percorrendo aí várias provas e cada uma mais casca grossa do que a outra. Então, por isso do cuidado na hidratação, o cuidado na nutrição, o cuidado na preparação física para aguentar isso tudo. Eu acho que a informação mais importante, a mensagem que deve ficar é que toda prova é uma prova, aquelas condições climáticas da prova não se repete geralmente, é uma prova, ela é única para você, cada indivíduo é um indivíduo único também, então não existe fórmula mágica para hidratar. Se você faz essas recomendações, está se pesando, fazendo teste do suor com frequência, se hidratando da forma correta, e praticando essa hidratação durante os treinos, você vai conhecer seu corpo. Então você vai conseguir praticar, vai conseguir obter seus melhores resultados sem que com isso traga prejuízo para você de saúde. Então, você se conhecer, você ter a preocupação com a hidratação, você está sempre se pesando antes e depois dos treinos, fazendo calculando sua taxa de suor, é a dica mais importante. Para evitar um head shock, né? O head shock ou a hiponatremia. E o surgimento da maratona clássica, há indícios de um head shock, não é isso? Pois é, né? Interessante. Você vê que isso é uma preocupação. Fala-se que foi uma lenda, né? A lenda do soldado ateniense Filípides, que quando ele sai de maratona, vai comunicar a vitória do exército ateniense sobre o persa aos seus gestores. Assim que ele comunica da vitória, ele cai morto, né? Depois de ter percorrido 40 quilômetros. Quer dizer, o primeiro maratonista da história, ele teve uma complicação fatal. Muito provavelmente sem hidratação. No Mediterrâneo, na Grécia, provavelmente alguma coisa ele fez de errado. Se isso for verdade, se isso for apenas uma lenda, você vê que isso aí aconteceu 490 anos antes de Cristo. Então já é uma preocupação, já há uma relação entre o exercício e as complicações relacionadas ao exercício desde essa época. Doutor Rodrigo, muito obrigado. O prazer foi meu, obrigado. Se liga aí na hidratação, se liga aí nos treinos e vamos embora.